Olá, eu sou o Dr. Romualdo Sanches Calvo Filho, advogado criminalista, tribuno do júri, já por mais de 30 anos, com mais de 500 plenários realizados. E com essa experiência que Deus tem proporcionado, a gente tem aí pensado, selecionado temas caros para os advogados e advogadas que atuam ou desejam atuar nessa bem mais que fascinante instituição do Tribunal do Júri, nomeadamente no plenário de julgamento. E hoje o tema é: posso juntar todo e qualquer documento ou objeto relacionado à discussão da causa, do processo, tá? A todo tempo, a qualquer tempo, ou tem algum prazo determinado em lei? Bem, esse prazo, ele existe sim, está previsto lá no artigo 479 do Código de Processo Penal. Ou seja, nenhum documento ou objeto pode ser utilizado no plenário do júri, isto é, exposto, mencionado, lido, exibido, tá? No plenário do júri, se não tiver sido juntado dentro do prazo mínimo de 3 dias úteis antes da sessão de julgamento. 3 dias, prazo mínimo, tá? 3 dias úteis antes da sessão de julgamento. Tá? Então, você pode utilizar o documento ou objeto lá no plenário, desde que tenha sido juntado com antecedência mínima de 3 dias. E não só bastam 3 dias de antecedência. 3 dias de antecedência, tá bom? Úteis, isto é, não se contam sábados, domingos e feriados. Outra coisa, o prazo ele é processual. Logo, exclui-se o dia do começo e inclui-se o do término. Vamos exemplificar. Então, se você tem um documento importante que vai ajudar bastante ali na sua defesa, na articulação da sua tese ou tese, tá bom? E o júri, por exemplo, é numa sexta-feira. Sexta-feira acontece a sessão de júri. Então, sexta-feira você já não inclui naqueles 3 dias úteis, que são 3 dias úteis antes da sessão de julgamento. Então, sexta você elimina. Então, você vai retroagindo, né? Quinta, quarta, terça. Porém, é prazo processual. Você exclui o dia do começo. Então, você tem que juntar isso na segunda-feira. Você junta na segunda-feira, é prazo processual, artigo 479, 3 dias úteis antes da sessão. Então, exclui esse dia da segunda-feira e restam terça, quarta e quinta, 3 dias úteis antes da sessão de julgamento, que acontece na sexta-feira. Então, tome cuidado que isso é uma cilada, viu? Uma armadilha. Às vezes a pessoa pensa, 3 dias úteis antes, então posso juntar na terça. Não. Na terça não, na terça é fora do prazo, porque exclui-se o dia do começo, não é mesmo? É prazo processual. Então você tem que juntar na segunda. Né? E se a sessão do júri for numa segunda-feira, doutor Romualdo? Segunda-feira acontece a sessão do júri. Bom, muito bem, segunda-feira, vai voltando. Domingo e sábado você não conta. Começa a contar na sexta. Sexta, quinta, quarta. Como é prazo processual, você tem que juntar então na terça-feira. Junta na terça-feira o documento, o objeto, né? Exclui-se o dia do começo, que é na terça, aí começa quarta, quinta e sexta. Por quê? Sábado e domingo não é dia útil. E na segunda será o plenário de julgamento.
Então, é um pequeno, grande detalhe que pode fazer a grande diferença aí, até na absorção do seu cliente. É um documento super importante. Documento aí, gente, em sentido lato, né? Inclui aí qualquer, não só um papel que represente um acontecimento, tá? Um fato, um papel por escrito, impresso, tá? Uma declaração, uma receita, um atestado, um diploma, uma carta, né? Uma missiva, mas também pode ser um vídeo, pode ser uma gravação, tá? Enfim, todo e qualquer tipo de documento em sentido lato que possa, de uma forma ou de outra, ajudar a defesa a convencer o Conselho de Sentença acerca da sua tese ou teses defensivas. Agora, um detalhe, gente, é muito importante, é o seguinte: você não pode, de fato, exibir, utilizar lá no plenário documentos ou objetos, tá? Se você não tiver tido a cautela de juntá-lo ou juntá-los com pelo menos 3 dias de antecedência da data da sessão de julgamento, se esse documento, objeto, enfim, tiver relação direta com a causa submetida ao plenário de julgamento, ao processo, tá? Tiver uma relação, né, fática direta. Caso contrário, não haverá essa exigência de você juntar o documento ou objeto antes da sessão de julgamento, com 3 dias de antecedência. Exemplifico. Vamos lá. Você tem ali uma carta que, digamos, a vítima enviou para o réu nas vésperas do crime, tá? Ofendendo a dignidade do réu, ofendendo a sua honra, não é mesmo? E que até, digamos aí, foi o móvel, né? Foi a motivação, ou uma pelo menos, do crime. Então, claro que tem relação enfática, direta com o acontecimento. Então, necessariamente, tem que juntar com pelo menos 3 dias úteis antes da sessão de julgamento. Ou um áudio, né? Um áudio, tá bom? O réu conversando lá com a vítima, tá bom? Tratando de um assunto, esclarecendo um determinado assunto que tenha relação com o crime, também se tem que juntar com antecedência mínima de 3 dias. Agora, se o documento ou objeto nada tiver a ver, tá? Faticamente falando, com o caso em si, com o processo em discussão, não haverá essa exigência. Não haverá essa exigência. Tá bom? Então, digamos que eu fiz um plenário do júri, onde lá se discutia que o meu cliente tinha ali matado a vítima lá no motel, né, onde foram, tá bom? E a nossa tese, a tese da defesa, era de que ela tinha praticado suicídio, né? Suicídio. A gente até demonstrou isso, ela já tinha tentado antes, 3 vezes, por fim, a própria vida. Então, no dia lá do plenário, eu arrumei uma pesquisa, uma estatística indicando aí o número de tentativas de suicídio aqui na cidade de São Paulo, que é onde nós, né, atuamos predominantemente. E só para demonstrar aos jurados que aquilo não era, né, coisa inusitada. Havia, sim, infelizmente, uma estatística até elevada de suicídios. E aquela vítima estava nesse elenco. Mas essa estatística não dizia especificamente a vítima, né? Claro, era uma estatística geral, generalista, abrangente, macro. Então,
não teve a necessidade de o juntar com aquela antecedência de 3 dias úteis. Agora, caso contrário, se fosse uma entrevista, um artigo, que tivesse saído numa revista, num jornal, num programa qualquer aí, televisivo, tá, relacionado ao crime em si, em discussão, é claro que aí eu teria que juntar com antecedência mínima de 3 dias, sob pena de não poder utilizar, não é mesmo? E se utilizasse, seria uma nulidade, né, a ser arguída pela parte que se sentisse prejudicada, não é mesmo? Então, essa situação, ela tem que ser bem delineada, né? Bem delineada, tá bom, gente? Agora, exemplificando ainda, doutrina, jurisprudência, né? Livros de autores de balística forense, psiquiatria, psicologia, medicina legal, enfim, isso verdadeiramente não se exige a juntada com aquela antecedência, né, mínima de 3 dias úteis antes da sessão de julgamento, que não está, repito, relacionada com o fato, tá? Não está relacionado diretamente com o fato em discussão. Então a regra é, está relacionado diretamente com o fato de discussão? Está. 3 dias úteis de antecedência, pelo menos, senão não pode utilizar o documento ou objeto. Não está relacionado diretamente com a causa? Tá bom? Não está? Não está. Como doutrina, jurisprudência, aí você pode, tá, exibir, utilizar na hora lá no plenário mesmo. Não precisa juntar nos autos. Tá bom? Então aí é o grande segredo. Tá bom? Com essas dicas, a gente espera aí ter sido útil em mais um tema palpitante aí no Tribunal do Júri. Lembrando que o nosso escritório aqui da Advocacia Criminal tem um segmento que se denomina assessoria, né? Assessoria jurídica personalizada, tá? Mentoria no Tribunal do Júri, para os colegas que queiram atuar em algum caso em concreto, ter algum processo em concreto no escritório, ou possa vir a ter, mas que não tem ainda aquela experiência, aquela vivência, aquela tarimba, né? Fica receoso de pegar a causa, não tem segurança, tá bom? É até uma cautela, né? Prudência. Porém, não podemos também dispensar o cliente, a vida está difícil, não é mesmo? Mas temos que ter a responsabilidade de zelar pela liberdade do cliente e oferecer o que há de melhor. Para tanto, nós, então, colocamos à disposição do colega advogado, advogada de todo o Brasil, esse serviço, mentoria no Tribunal do Júri, que é uma consultoria ou mesmo parceria, para que nós juntos possamos atuar em prol aí do seu cliente ou futuro cliente. Para mais informações, entre agora mesmo em contato conosco. Vejo vocês no próximo vídeo. Obrigado, gente.